Aleluia, Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, pela tua santa palavra, pela operação dos dons do teu Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo no meio de nós. Nós te agradecemos pelos nossos olhos iluminados, Pai, estamos completamente abertos a Ti, levamos a nossa mente cativa à obediência do Espírito Santo e da tua palavra, Pai, para que o teu Espírito tenha livre acesso ao nosso coração, ensinando-nos a verdade da palavra, Pai, renovando o nosso entendimento, edificando a nossa fé santíssima, e Jesus sendo glorificado através da nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, irmãos, a graça e a paz sejam multiplicados. Obrigado, irmãos, sucesso vocês, hein? Muito bom. Vocês estão claro? Aleluia. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, mas os homens estão se enganando e se enganando e se deixando enganar, mas graças a Deus que nós estamos aqui, amém? Estamos em paz, no shalom de Deus, salvos, alcançados pela misericórdia do Senhor, alcançados pela graça, pelo sangue de Jesus. O sangue da nova aliança está sobre a nossa vida, amém? Estamos protegidos, estamos guardados pelo Senhor, amém, amados? Não tememos mal algum, graças a Deus pelo Espírito Santo, graças a Deus pela palavra do Senhor, amém? Vocês estão bem, amados? Só vai melhorar, né? Nós cantamos aqui, só vai melhorar. Esse é o caminho, amém? A vereda do justo vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é o plano de Deus para nós, a gente brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos meditar aqui na palavra. Abra a tua palavra aí, a Bíblia, pela versão NVT, em Marcos capítulo 10. Eu gosto desse texto, eu gosto de meditar sobre esses assuntos. Marcos capítulo 10, verso 35 em diante. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento, alcance o seu coração, amém? Renove o seu entendimento, para você aprender mais da palavra de Deus, mais do que o Espírito Santo tem para a tua vida, para a minha vida, para cada um de nós, amém, irmãos? Deus é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Ele é um bom Pai. Nós cantamos aqui que Ele está lá sentado no sublime trono, na majestade, e nada nem ninguém vai mudar isso. Amém? Nada pode mudar essa condição dele. Rei, majestoso. Olha aqui, vamos ler então, na versão NVT, Marcos 10, 35. Aleluia, diz assim, irmãos, olha, então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Responderam eles: somos. Precipitadamente. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Oh, aleluia! Glória a Deus! Tem um lugar preparado para mim, tem um lugar preparado para você, tem um lugar preparado para aqueles que o Senhor já separou. Amém? Quando os outros discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados
Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Aleluia! Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Amém! Como nós conhecemos esse texto, não é verdade? E como a Jussane falou aqui, às vezes nós lemos a Bíblia, aí já está há 2000 anos escrita, nós estamos lendo as mesmas coisas, mas ela, quando você lê, a cada leitura, a cada meditação, a cada momento com o Espírito Santo, ele vai ir abrindo os nossos olhos e nos trazendo o entendimento, a revelação da profundidade do ensino de Jesus Cristo para nós. Eu gosto de bater nessa tecla porque nesta terra, neste mundo, como terráqueos, terrenos que somos, muitas vezes nós aprendemos a ser ensinados apenas aqui no campo da razão. Isso bloqueia muitas vezes o nosso entendimento na palavra de Deus, a revelação da verdade, as coisas que estão ocultas, mas que Deus revela aos seus pequeninos. E Deus quer que a sua igreja receba a revelação, porque Deus quer que a sua igreja seja transformada de glória em glória pelo poder da sua palavra. É interessante porque a gente aplica lá a prova do Rema, e a gente vê que algumas pessoas, elas erram algumas questões, porque elas apenas tentaram resolver a questão com a razão, com aquilo que já foi doutrinado, ensinado pela religião, pela religiosidade. E ali fica uma fortaleza, fica um bloqueio na mente da pessoa, que ela não consegue vislumbrar o sobrenatural da palavra, a revelação pela fé. Porque a gente fica buscando informações apenas no contexto racional. Tudo bem, tem o conhecimento ajuda, ele traz o entendimento, mas nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não receberemos a revelação. Sem o Espírito Santo, nós não somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento. É o Espírito Santo que comunica a revelação do Pai ao nosso espírito, ao nosso coração. Porque o Espírito Santo, está escrito, que ele perscruta as profundezas do homem, do espírito humano. E a palavra de Deus é a lâmpada do Senhor. E o espírito humano também é a lâmpada de Deus para iluminar o interior do homem. Então, como essa nova criação, esse espiritual, agora é pelo Espírito que a gente recebe as revelações de Deus. E não apenas pela razão. A razão, o campo da razão é o campo de entrada, os olhos, os ouvidos, mas tem que chegar no coração. E quando chega o convencimento no coração da palavra, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, tem que haver aceitação da verdade. Senão a gente não muda, senão a gente não é transformado de glória em glória, senão a gente não ascende ao patamar, ao nível que Deus quer na nossa vida. Amém? Veja o verso 43, eu achei interessante aqui. O verso 42, Jesus diz, então Jesus os reuniu e disse. Eu fiquei imaginando ali Jesus chamando os discípulos para ter um bate-papo com eles de ensino, ensinar os seus discípulos. Você sabe que Jesus está aqui? Você sabe que
Jesus, ele está aqui, na pessoa do Espírito Santo. Então, na pessoa do Espírito Santo, Jesus está aqui para nos ensinar. Essa mesma reunião que ele fez com os discípulos lá naquele tempo, ele está fazendo hoje, aqui, agora, now. Jesus está now, nos reunindo aqui, para nos ensinar a sua palavra através do outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas nós que cremos, temos ele dentro de nós. O Mestre Espírito Santo. Ele vos lembrará de todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Então é preciso você se conectar com ele, com o Espírito Santo. Tire a sua mente do campo da crítica, das conjecturas, das razões, dos pensamentos lá de fora e traga a sua mente cativa à obediência do Espírito, para você ouvir o Espírito Santo falar ao seu espírito, ministrar ao seu espírito. Deixe os seus achismos de lado, as suas conclusões de lado, se esvazie dos seus pensamentos, dos seus pré-julgamentos e se disponha a ouvir o Espírito Santo. Amém? Veja, verso 43, Jesus então diz para eles, para os discípulos, nós, igreja do Senhor, ei, vocês são diferentes. Nós somos diferentes. Aleluia. Nós somos separados deste mundo. Nós não somos assim como aquele pessoal. Ele estava ensinando ali Tiago e João, filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. Aqueles dois eram terríveis. Eles queriam tocar fogo lá em Samaria, porque não quiseram aceitar receber Jesus. Mestre, quer que a gente toque fogo naquele povo logo? E Jesus falou para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são? Em outra ocasião, não é isso? Amém? Você sabe de que espírito você é? Nós somos do Espírito da verdade, do Espírito da vida. Nós somos do Espírito Santo, habitação dele, morada de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu acho que esse tempo está no tempo do inverno, ele está correndo assim, velozmente. Ele pegou aquela música do Eliezer, estou correndo velozmente, né? Aleluia. Olha só, irmãos. Que lição mais simples e mais tranquila. Mas eu fui procurar o dicionário aqui para entender um pouco mais isso. Para clarear. Olha que instrução tranquila de Jesus. Quem quiser ser o líder entre vocês, seja servo. Simples assim. Jesus falou, opa, Tiago, Carioca, Tiago Marinho, João, vem cá, deixa eu falar com vocês. Vocês querem ser líder? Sejam servo. Você quer ser líder? Seja servo. É simples. Ah, que eu quero ser líder, eu quero ganhar multidões. Seja servo. Aleluia. Ele fala, essa palavra líder, o original dela é megas. Na versão lá da Almeida, ela fala, quem quiser ser grande. Na NVI diz, quem quiser ser importante. Então veja, mas o original da palavra significa megas, que significa grande, que significa poderoso, que significa grandes homens, líderes, governantes, pessoas iminentes por habilidade, pessoas de virtude, pessoas de autoridade, de poder, como Deus e personagens sagrados. Então, você quer ser grandão? Você quer ser essa pessoa importante? Seja servo. Aleluia. Ei, você quer ser importante? Você quer ser reconhecido? Seja servo. Aleluia. Ei, você quer ter autoridade sobre os demônios, sobre os principados e potestades? Seja servo.
Você quer ver o poder se manifestando? Você quer ver milagres, curas? Seja servo. Aleluia. Você quer ver isso tudo? Glória a Deus! Você quer liderar nesse mundo? Seja servo. Oh, glória. Aleluia. A nossa mente racional, ela só pensa na posição de líder. Ela só pensa na posição de destaque, de status, de performance, de desempenho, de vaidades, de aparecer. Essa é a nossa mente racional. Mas a nossa mente espiritual, o nosso espírito, entende o que Jesus está dizendo. Seja servo. Seja servo. Essa palavra seja servo é interessante porque ela significa diáconos, é a palavra original. Diáconos, servo, ministro, diácono. Oh, glória a Deus. Um tempo, quando eu ainda não tinha o entendimento e a revelação da palavra da fé, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não quero ser diácono nesse lugar onde eu estou. Eu não quero fazer parte desse corpo diaconal. Foi essa a minha oração que eu fiz para Deus. Eu falei para ele, eu não queria ser diácono. Mas a minha visão estava errada. Por causa da igreja onde eu estava, por causa da vida como eu estava vivendo, eu vendo as pessoas, no meu ponto de vista racional, crítico, religioso. E porque eu havia escutado uma pessoa que estava contaminada com a amargura e com o ressentimento, e eu estava conversando com essa pessoa, e essa pessoa trouxe algumas críticas à igreja local da qual eu congregava. E essas críticas criou em mim, foi compartilhada para mim, pelo Espírito, aquele Espírito que estava naquela pessoa. Aquele espírito de difamação, aquele espírito de discórdia, de semear confusão, aquele espírito com quem aquela pessoa conversei, e ela veio me procurar um conselho. E eu caí na besteira de conversar com aquela pessoa, nem pastor eu era, nem líder de nada eu era. Mas ela, ora por mim, é porque aconteceu isso e isso com relação ao pastor e tal, e começou a falar mal do pastor para mim. E eu, ainda me guardando, eu falei para aquela pessoa, olha, deixa eu te falar uma coisa, não pense errado do pastor, você está pensando errado acerca do pastor. Mas aquilo me atingiu, irmão, porque é um espírito, não era apenas um ponto de vista de uma pessoa. Nós somos espirituais, nós lidamos com coisas espirituais. Ei, o alimento é grosso aqui, hein? Amém? O alimento aqui é para os experimentados, amém? Então, amados, veja, isso foi na minha experiência nos meus primeiros anos de cristão. Mas serviu uma lição para mim até hoje, que eu sempre guardo isso comigo. Sabe, irmãos? Aquela conversa que eu tive com aquela pessoa, que ele era muito chegado, muito próximo do pastor, estava trabalhando, na verdade, para o pastor, como motorista, salvo engano. E ele veio criticando o pastor, a família do pastor, a mulher do pastor, todo mundo. E eu falei para ele, não, irmão, não pense assim. Ore por ele. Embora eu tenha dado um bom conselho, mas eu fui contagiado por aquele espírito, irmão. E eu criei uma antipatia pelo pastor e por aquelas pessoas. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ser diácono dessa igreja. Eu não quero ser diácono, fazer parte desse corpo diaconal. Mas é porque eu estava contaminado no meu espírito, com uma semente do bornal de Satanás, uma semente de discórdia, uma semente de confusão. E a palavra de Deus diz que Deus abomina, Ele odeia aqueles que semeiam discórdia entre os irmãos. As pessoas parecem que não estão lendo mais a Bíblia, ou se leem e não querem ouvir, não querem praticar a palavra de Deus. Entende, amados? E Jesus está aqui cuidando de dois homens que eram filhos, chamados filhos do trovão, porque eram tempestivos, tempestuosos, eram brigões. Jesus estava ensinando para eles. Eu imaginei Jesus reunir os discípulos, eu imaginei Jesus com muito amor, chamando eles para perto,
para falar para eles, deixa eu te falar, você quer ser líder, você quer ser importante, você quer sentar aqui e acolá, seja primeiro servo. Aleluia. Mas graças a Deus que a minha mente estava errada com relação àquele conceito. E quando eu cheguei no Verbo da Vida, que eu estudei no Rema, a palavra da fé mudou o meu entendimento, a matéria submissão e autoridade chegou revelação para mim, iluminou o meu entendimento. A Silvana até ministrou terça-feira aqui sobre submissão e autoridade, eu gostei de ver os pontos que ela trouxe. Assista para você ver na terça, culto de terça. E aí, irmãos, a revelação chegou no meu coração, e eu entendi que o problema não estava lá, o problema estava aqui. Você está comigo, amado? O problema é que a gente só consegue projetar o problema dos outros, e ver os problemas nos outros. É aquela parábola lá da trave no olho. Mas a gente precisa, amado, se humilhar diante do Pai, e buscar no Senhor a revelação, amém? Aí, olha só, essa palavra servo, que Jesus falou, seja um servo, o significado dela original é diáconos, que significa ser servo, ministro, diácono, que nada mais é do que um atendente, um servo, um garçom. E especificamente, o texto, a definição diz que um cristão do sexo masculino servindo em uma função e cargo específicos. Por exemplo, cuidando das viúvas, dos pobres, ensinando, pastoreando. Aleluia! O pastor é diácono. Amém? É servo. Sabe, amados, o diaconato, ele representa o ministério de socorros. Eu tenho muito apreço pelo diaconato, irmãos. Eu tenho muito apreço pelo diaconato a partir do momento que chegou a revelação e chegou o entendimento para mim sobre o ministério de socorros. Porque eu estava naquela igreja, eu fiz essa oração para o Senhor, mas eu saía daquela igreja e ia visitar uma outra igreja, um outro culto, e chegava lá no outro culto, a pessoa nem me conhecia, o pregador, o profeta, e olhava para mim e falava, ei, você, como a palavra de Deus. E depois ele ministrando, você vai ter que passar pela diaconia, você vai ter que ser diácono. Eu falei, pronto, aí. Agora complicou. Eu não quero ser diácono, mas Deus está falando que eu tenho que ser diácono, que eu tenho que passar pela diaconia, eu tenho que experimentar o serviço da diaconia. Aí eu experimentei o serviço da diaconia lá como monitor do Rema, primeiro. Não, e como diácono também, que o pastor Gelito me convidou para a diaconia. Quando ele me convidou para a diaconia, e eu já tinha essa palavra de Deus no meu coração, lá em Taguatinga, eu falei, claro. Por que, pastor? Eu vou aceitar essa diaconia. Porque eu vejo nessa diaconia servos. Eu vejo nessa diaconia pessoas que têm um coração de servos. Eu vejo eles servindo com alegria. Eu vejo eles limpando o piso. Uma posição de servo. Amém? Eles limpam o piso, eles limpam o banheiro. São servos. O que Jesus estava falando, você tem que ser servo. E aí, aquilo me chamou a atenção, porque na outra igreja local da qual eu congregava, os diáconos não faziam esse papel. Eles só tinham uma posição de entrada, de recepção, com a Bíblia debaixo do braço. Por quê? Já tinha funcionários que faziam esse papel de limpeza. Mas no Verbo da Vida, glória a Deus, aleluia! Diáconos servem, trabalham, limpam o banheiro, limpam o piso. Todo o Verbo da Vida que você for. Pode ser igreja enorme, grandona, que tenha funcionários de limpeza. Mas o diácono, ele passa por esse processo de diaconia, de servo. Sabe por que eu tenho muito apreço pela diaconia? Porque o pastor Gerito falou, aqui na diaconia, você vai ser treinado, porque na diaconia, a gente enxerga os ministros para servirem no ministério. Pastor é diácono. Tanto é que na nossa igreja aqui, nós temos 3 pastores auxiliares que são diáconos. Estão na diaconia, servindo na diaconia. Porque tem esse entendimento.
Amém? Não é entendimento de ter um título, de ter uma posição. Então o pastor Zelito começou a mostrar para mim que diaconia é um local onde você é observado, onde você é filmado. Como é que você serve, como é que você trata o seu irmão, como é que você coopera com o seu irmão, como é que você está servindo a igreja. É na diaconia que você é treinado, irmão. Aleluia! É ali que você aprende a ser servo, aprende a servir. E sabe o que é interessante? Porque esse ministério de socorros, diácono, quando eu ministro lá sobre ministério prático, ele fala também que diácono, esse servo, esse diácono, também é justamente essa condição de ser ministro. Porque é sinônimo, essa palavra, sinônimo de ministro. Ministro do Senhor é servo. Ministro do Senhor no verbo da vida é servo. Não é holofote, não é estrelato. Amém? Estou aqui a professora para confirmar isso. Pastor Bud falava, ei, que é uma constelação, não tem estrela aqui. Amém? Isso tudo é para trabalhar o quê? No nosso ego, no nosso orgulho, no nosso caráter. Amém? É servindo, é se quebrando do velho homem, quebrando do orgulho, quebrando da razão. É quebrando essas coisas e se tornando servo. O maior é aquele que serve, disse Jesus. Então, o diaconato é isso. Olha, uma outra definição sobre diácono é que se refere ao Senhor inspirando os seus servos a executar o seu plano para seu povo. Pegou ou não pegou? Vou ler de novo. O significado de diácono, ministério, no Novo Testamento, geralmente, se refere ao Senhor inspirando os seus servos a executar seu plano para seu povo. Ou seja, como seu ministro, como um diácono, o diácono servindo Jesus em uma igreja local. Aleluia! Glória a Deus. Diaconia, ministério de socorros. Não é apenas o departamento do diaconato, é ministério de socorros. Ser servo, servir ao Senhor para um plano, para um propósito do Senhor. É você ser inspirado, movido pelo Espírito Santo para servir a igreja local para um propósito de Deus. Não é o pastor Wellington que está falando, são as definições do dicionário do grego, do significado dessa palavra. Aleluia, igreja! Você quer ser grande? Você quer ser líder? Você quer ser importante nessa sociedade? Seja servo. Porque tudo começa quando Deus, o Espírito Santo, está trabalhando em você, no seu caráter, na sua qualificação de servo. Amém? De obediência, de ser submisso. Amém? Veja então Marcos 10, 44. Jesus continua. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Jesus apertou o torniquete agora. Amém? Deixa eu apertar o torniquete aqui. Aleluia! Olha que interessante, Jesus mudou a palavra agora. Seja servo, seja diácono. Aí ele vai mais para o profundo agora. Jesus agora fala, olha, quem quer ser o primeiro? Ser o primeiro é protos. Protos, primeiro, antes de tudo, seu chefe, seu principal. Quer ser o chefe? Quer ser o principal? Quer estar acima de tudo, em tempo, em lugar, em ordem ou em importância? Quer ser o primeiro de todos? Quer ser o primeiro em posição e influência? Quer ser o primeiro em honra? Quer ser o primeiro como chefe, como principal? Esse é o significado do primeiro, de protos. Aí ele fala, se torne escravo de todos. A Ara, ela fala, seja servo de todos. Usa a mesma palavra traduzida, servo. Mas no grego, no original, esse aqui, nesse segundo servo, que foi traduzido pela NVT como escravo, significa doulos. Doulos é outra palavra. Doulos. Doulos é o escravo,
o escravo da parte mais humilde daquele contexto de Novo Testamento. Era aquele escravo que não tinha direito a nada, era escravo mesmo, ele não era salariado, ele era escravo, involuntariamente escravo. Ele era aquele que ia lavar os pés das visitas que entravam, que chegavam na casa do anfitrião. Ele era aquele escravo da categoria mais inferior da casa. Ele era o servo mais inferior daquela casa. Você está entendendo isso? Você está entendendo o torniquete de Jesus? Esmagando o orgulho, a arrogância de Tiago e de João. Eu quero estar ali, eu quero estar lá, eu quero sentar à sua direita, eu quero sentar à sua esquerda. Antes você vai beber do meu cálice. Não, eu bebo, não, a gente bebe. Então pronto, você já pegou, é seu. Mandou falar? Cuidado com o que você concorda. Então receba o cálice. Jesus, amado, ensinando os discípulos. Então ele fala, olha, doulos é aquele escravo involuntariamente, é necessariamente um servo. É um servo totalmente devotado. É um servo que, em um sentido qualificado de sujeição ou de subserviência. Era isso que Jesus estava falando. Ei, você tem que descer mais do tamanco. Você precisa descer mais do pedestal. Você precisa se quebrar mais. Aleluia. Você precisa permitir mais a ação do Espírito Santo em você. Você precisa deixar que o Espírito penetre bem dentro de você. Mostre bem dentro de você as raízes que precisam ser arrancadas. Aí ele fala, você precisa ser doulos. Doulos. Doulos é alguém que pertence a outro. É um escravo sem quaisquer direitos de propriedade próprio. Jesus arrochando os discípulos. Eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Porque no grego Jesus estava usando outro termo. Primeiro Jesus falou, você quer ser líder, seja diácono. Para eles. Você quer ser o primeiro? Seja doulos. Eles entendiam o que Jesus estava falando. Amém? Então, doulos, esse escravo, ele é usado com a mais alta dignidade no Novo Testamento, por outro lado. Ser escravo de Jesus, ser servo de Jesus, amém? Por outro lado, ele é usado com a mais alta dignidade diante do Senhor. Ou seja, para crentes que vivem voluntariamente sob a autoridade de Cristo, como seus devotados seguidores. Paulo, escravo de Jesus Cristo. É assim que Paulo abria a carta. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Sabe que Deus quer que eu e você fale desse jeito para Ele? Aqui está, Senhor, José Wellington, escravo de Jesus Cristo. Acontece que hoje, no nosso contexto, a gente usa títulos. Bispo, sumo sacerdote, supra-sumo do supra-sumo, né? Mas o Senhor chama servos. Ministros são servos do nosso Senhor Jesus Cristo. São escravos. Aleluia! Boa essa palavra, não é, irmão? Metaforicamente, esse termo significa o quê? Aquele que se entrega totalmente à vontade do outro, ou domínio, dedicado a outro, em desconsideração dos seus próprios interesses. Você pegou ainda não? Jesus está falando agora, seja escravo. Não, você não é meu escravo. Você não é escravo da igreja, você não é escravo do verbo da vida, você é escravo de Jesus, você é escravo da justiça, porque você antes era escravo do pecado.
Mas Ele te arrancou do império das trevas, Ele quebrou os grilhões da escravidão do pecado, para que você seja escravo da justiça, para que os seus membros agora sejam escravos da justiça. Todo o teu ser seja para servir a Ele. Aí está nessa posição de autoridade. Aí você estará nessa posição de importância, de influência. Aí você estará nessa posição quando você é escravo dele. O escravo não tem mais o querer, a vontade. Você está comigo, amado? Não é você mais que decide. O escravo não decide nada, o escravo ele obedece, amado. Você quer ser líder? Seja escravo. Você quer ser importante? Seja escravo. Você quer ser grandão? Seja escravo. Você quer o poder se manifestando na sua vida? Seja escravo de Jesus. Se renda a Jesus. Você não tem mais o querer, não é mais a sua vontade, não é você que decide o que vai fazer, não é mais você que decide para onde vai, não é você que decide quando fica, quando vai, não é você que decide que vai mudar de cidade, não é você mais que decide, você é escravo de Jesus. Eu encontrei um pastor lá na África, pastor Emílio, né? Pastor Eliseu. Pastor Eliseu, ele foi pastor do pastor Jorge, lá de Vitória, que vai estar com a gente aqui, pastor Jorge. Pastor Jorge tem um apreço pelo pastor Eliseu, ama muito o pastor Eliseu, que ele diz que o pastor Eliseu foi muito paciente com ele. O amou, com muita paciência, e o suportou. E pastor Eliseu estava falando comigo, ele estava conversando comigo, falando que ele foi que ele resolveu, ele é funcionário público do judiciário, e ele simplesmente resolveu mudar de endereço, resolveu ir para Curitiba. Falou, não, lá em Curitiba eu começo a igreja lá, eu sou pastor aqui, mas eu vou entregar a igreja aqui e vou para Curitiba. Aí ele disse que foi para Curitiba. Ele falando isso para mim, eu fiquei, estou entendendo, senhor, estou entendendo. Às vezes você tem que estar perto de homens de Deus, e você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito está falando contigo. Ele está te dando alguma nota. Ei, presta atenção, não vá tomar decisão precipitada, não vai fazer coisa da tua cabeça, não se muda achando que é tempo de mudar, que é tempo de ir para outra cidade. Você está comigo? Isso foi a 2014, foi por ali, naquele ano. 2017? Aí ele falando comigo, conversando, a gente tomando um café e ele conversando comigo. Ele falou, olha, eu fui para Curitiba, comecei a igreja lá, e aí começou a dar tudo errado. Deu tudo errado. Eu falei, não, senhor, eu entendi, eu vou voltar. Vou voltar. Voltou para onde ele estava, Recife, região do Pernambuco, de Recife. Maceió, foi, ele voltou para Maceió. Ele voltou quebrado. Ele falou, voltei quebrado. Meu local de trabalho, que eu estava bem tranquilo, me mandaram lá para o sertão, lá para o interior. Mas eu falei, tem que obedecer a Deus. Quem mandou desobedecer? E ele estava falando comigo, eu não estava passando por pressão, não estava passando por nada, ele simplesmente começou a conversar isso. Você precisa, amado, ficar atento quando o Espírito Santo está falando coisas com você lá do futuro, para você não dar bola fora. Você começa a conversar com um homem de Deus, ele vai começar a falar coisas que você não vai entender. Entende, amado? Um dia, eu estava sentado com o meu primeiro pastor, numa ocasião, a única ocasião que eu tive de sentar com ele, conversar com ele. A igreja é muito grande, mais de 1000 membros. Estava lá eu sentado com ele, conversando com ele. E eu fui para dar um testemunho. E depois que eu dei um testemunho, que era um aniversário de casamento num grupo que a gente participava, aí ele estava lá, ele foi lá para celebrar e tal. E aí nós sentamos na mesa juntos. E a gente estava comendo um bolo ali e ele começou a falar comigo. Ele falou, eu preciso ouvir mais as minhas ovelhas. Eu preciso estar mais perto das minhas ovelhas. E eu estou entendendo. Porque eu já estava entendendo que eu tinha um chamado. E ele começou a falar comigo. Tinha mais pessoas, mas ele começou a conversar comigo. Ele era um homem de Deus, pastor Vilarindo. E ele começou a falar comigo. Irmão, Deus capacita os chamados. Coisa lá do futuro, que eu nem... Coisa de 2, 3 anos depois.
O Espírito Santo, ele fala com você, amados, em parábolas. Ele fala com você de maneira que você entende no Espírito. Você sabe que ele está falando contigo. Você conhece o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz do bom pastor. Você sabe quando ele está falando com você. Nós somos indesculpáveis. Então, quando o Espírito está falando conosco, a gente entende, amém? Eu vejo aqui Jesus, ele está trazendo para nós, essa palavra é para mim, amém? Mas eu estou compartilhando com você porque você é meu irmão. Não é não, Érica? Amém, Érica? Érica sabe. Deus está tratando. Então, vamos continuar aqui, no verso 45. Você entendeu que Jesus trouxe eles lá do servo, que muitas vezes você está servindo e acha que está fazendo mais do que obrigação. E acha que Deus está se agradando. Muitas vezes você está servindo lá como diácono, estou falando diácono, Ministério de Socorros, amém? Você acha que está fazendo um favor para Deus. Muitas vezes você acha, pronto, paguei minha promessa hoje, já fui para a escala, cumpri minha escala, está tudo certinho, bonitinho. Tá não. Jesus pega e mostra, é mais embaixo. Não é do seu querer, não é conforme a sua vontade, não é no seu conforto. Amém? Ei, eu estou falando de Jesus, hein? Não sou eu que estou falando isso para você, não. Porque não adianta eu falar para você e a revelação não chegou ainda, você vai continuar rebelde, resistente, desobediente. Mas quando o Espírito falar com você, você vai entender. Amém? Então, querido, presta atenção. Jesus, ele pega os discípulos e ele fala, seja servo primeiro, seja diácono. Esteja disposto a estar servindo as pessoas. Aí tal. Aí não, ele vai mais fundo. Então, calma aí. Eu acho que vocês aguentam mais. Não, vocês aguentam mais uma informação. Você quer ser importante, você quer ser primeiro. Seja escravo, então. O escravo não tem vontade. O escravo não decide para onde vai, o que vai fazer, quando é que faz, quando é que para o serviço, quando é que termina. Você entendeu esse nível aí que Deus quer você? É esse nível que Deus quer você. Esse nível que Deus me quer. É esse nível que Deus quer a igreja dele. Para ver as coisas operando no meio de nós. Amém? Aí ele fala, pois o próprio. Está escrito isso na sua Bíblia? O próprio Filho do homem não veio para ser servido. Não veio para ficar numa condição passiva, ele está dizendo. Não veio apenas para ser servido, para ficar numa condição passiva, de ficar só recebendo, entende? O próprio Filho do homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado na forma humana, Deus em carne e osso, veio servir e não ser visto. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida, entregar a sua vida, se entregar. Não medir esforços, irmãos. Pare de medir esforços. Quanto mais você medir esforços, quanto mais você achar que está pesado, mais vai ficar pesado, mais vai ficar atribulada a tua vida, mais você vai ficar angustiado. Eu lembro do que o pastor me disse. Ele capacita aqueles que ele chama. A capacitação vem do Espírito. A graça vem do Espírito. O poder vem do Espírito. Para te levantar, para te reerguer, para te dar energia, para te dar força, para te dar vigor, para te tornar ativo. Vem do Espírito, porque a vida está no Espírito, amado. A sua vida está no Espírito. O Espírito que habita em você vivifica o seu corpo mortal. O Espírito te levanta por dentro, te tira toda doença, toda dor, toda enfermidade, toda fraqueza, toda moleza. É o Espírito Santo, amado, que te revigora, que te renova. Aleluia! Ele é a fonte da tua vida. Ele habita dentro de você, meu irmão.
Não deixa o diabo te parar com murmuração, com lamentação, com reclamação. Ah, estou cansado, já enchi, já não aguento mais trabalhar, não servir com aquele irmão, com aquela irmã. Eu não aguento nem mais ouvir a voz daquele irmão. Pelo amor de Deus, tu é crente. Tu vai morar a eternidade com esse irmão e essa irmã. A eternidade vai ser para todos sempre. Amém, amém, amém. Não vai ser só uma hora de culto. Vai ser toda a eternidade. Pronto, te alegrei. Te motivei agora. Aleluia. Para de ouvir Satanás, que quer te parar, que quer te abafar, que quer te deixar como uma flor murcha, infrutífera. Lembra que João 15 diz que aqueles que são infrutíferos, ele vai arrancar, vai cortar, vai lançar no fogo. Você é frutífero. Você foi enviado para cá para dar frutos, e para que os teus frutos permaneçam. As pessoas vão falar de você. Ei, os frutos daquele irmão permanecem até hoje aqui. O cheiro daquele irmão. Aleluia. Então veja. Então Jesus estava falando do servir aqui agora, não ser servido. E o servir é essa palavra da origem, da raiz do diácono, diaconel. Ela vem da mesma raiz. Então, servir é ser ativamente, literalmente. Servir do diácono, a definição é levantar poeira. Eu falei, então, nossa, o verbo da vida está na visão da palavra. Levantar poeira. Pega o pano, pega a vassoura e vai levantar poeira, diácono. Quando eu fui ser diácono nessa igreja, eu falei, eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo. Eu chegava às 5h30 para limpar lá embaixo da marquise, porque tinham aqueles que moravam na rua, que dormiam lá, os bêbados, e faziam as necessidades ali, e ficava tudo sujo. Aí chegava o diácono, novinho, paletó comprado novinho, vibrando, ó. Sapato pretinho, cheio de orgulho agora. Não estava mais dizendo que não quero ser diácono. Agora estava cheio de orgulho. Uau, eu sou diácono. Eu prefiro estar à porta da casa do Senhor do que em outros lugares 1000. Porque antes eu era um ébrio, um bêbado, que estava na embriaguez, no pecado. Mas agora eu estava na porta da casa do Senhor, servindo um copo d'água, com alegria. Limpando o banheiro, catando o papel do lixo do banheiro. Aquele papelzinho com nódoas. Você me entende? Eu estava limpando aqueles papéis. E cantarolando e rindo. Lá como monitor do Rema. Aí como monitor do Rema, o mesmo Ministério de Socorros. Aí os alunos falavam, nossa, esses monitores devem ganhar muito bem. Porque eles vivem rindo e cantando. Isso foi o pastor Zelito que falou para mim, falou, Hélio, sabe que eu fui ao banheiro e eu estava lá e tinha uns alunos comentando um com o outro que vocês ganhavam muito bem, porque eles viam vocês cantando e louvando a Deus enquanto estavam catando lixo no banheiro. Porque é entendimento do que é ser servo de Jesus Cristo. Não é fazer por obrigação, com peso, com o coração magoado, rancoroso. Sabe, amado? É você entender que é uma posição de honra diante dos reis. Foi ele que falou, o servo é maior. Ele falou. E ele disse, ei, eu sou como quem serve. Porque eu não quero ser servido, mas para servir. Eu vim dar a minha vida em resgate por muitos. Ele deu a vida, amado, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Jesus está falando, você é servo, até daqueles que falaram mal contra você,
até daqueles que viraram as costas para você, até daqueles que levantaram falsos testemunhos contra você, até daqueles que não vão com a sua cara, que não gostam de você. Você, Wellington, é servo. Quebrante-se, humilhe-se na presença de Deus, o Pai. Ah, Deus, eu não quero não, eu não quero, Pai, eu não quero. Não, Pai, a minha vontade é outra, Pai. Mas se você não for servo, você não vai ter a posição de servo de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Como estão entendendo isso? Aleluia! Como é boa essa palavra do Pai, que nos tira da mentalidade desse mundo. Amém. Muito melhor é servir a Deus. É infinitamente melhor. Então Jesus está falando, eu não quero estar passivo não, para ser servido. Não, não é essa a minha posição. Negativo. Essa não é a sua posição. Não, filho. Filho, você não está ainda nesse mundo com essa posição, não. Não, não, não. Você não está aqui para ser passivo. Você está aqui, eu lhe dei do meu espírito, eu lhe dei o meu nome, que é sobre todo nome, eu lhe dei autoridade sobre os principados e potestades, para desfazer as obras de Satanás. Não é para você ficar passivo, sentadinho no culto de domingo a domingo, olhando para a cara do pastor. Amém? Eu sei, amado, eu sei como eu sei que incomoda um pouco essa palavra, que te dá um desconforto na alma, dá um desconforto na carne, mas é esse desconforto que a gente sente muitas vezes, que Deus quer. Quebre esse desconforto, se renda a mim, se humilhe na minha presença, e eu vou te encher do meu espírito, e eu vou te encher com a minha graça, e eu te fortaleço, e eu te levanto dessa condição. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Amado, você só vai experimentar isso quando você de fato deixar Jesus ser o seu Senhor, o Espírito Santo ser o seu Senhor, ser o seu líder. Deixa o Espírito Santo ser o seu líder. Deixa Ele mandar na sua vida. Amado, essa vida não vale nada, essa vida está se acabando, esse mundo está se acabando. Você não vê os noticiários? Está se acabando, irmão. Então, olha, diaconel, servir, significa cuidar das necessidades dos outros, conforme o Senhor os guia, de forma ativa e prática. Aleluia. Olha que interessante, quando eu ainda estava concluindo o rema, servindo a diaconia lá em Taguatinga, essa palavra aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 13, na versão Ara, ela saltou dentro de mim. Eu estava sendo líder da formatura, nunca tinha liderado nada, nem em casa eu estava liderando, minha mulher que mandava. E eu ficava pensando, imagina eu aqui depois lá, como monitor, se minha mulher me pega eu aqui limpando a casa, aqui, limpando aqui a igreja, vai mandar eu limpar a casa. Já pensou? E eu olhei, se minha mulher me pega, hein? Eu aqui limpando a igreja, passando pano, em casa eu não faço isso. Te pegou, JR? Então eu estava ali, exercendo fé para o evento da formatura. Eu estava exercendo fé. Era algo muito grande para a minha cabecinha. Era um aluguel no Centro de Convenções de Brasília, Ulisses Guimarães, aquele lá do centro, do eixo monumental. Era um carro que deveria ser pago, um carro 0 quilômetro, um Ford Ka, que foi comprado para um sorteio, que deveria ser pago. E eu absorvi aquilo tudo como se fosse minha responsabilidade, como líder de formatura naquela época. E eu fiquei naquela pressão.
e vendendo bilhete, vendendo cupom, e vendendo camiseta. E às vezes a equipe que estava comigo, parte daquelas pessoas nem se envolviam. E eu falei, eu entendi, eu estou entendendo, Senhor, eu estou sendo treinado. Eu estou sendo treinado pelo Espírito Santo. Mas aí, certa vez eu lendo a Bíblia, veio esse texto aqui, 1 Timóteo 3,13. Pois os que desempenharem bem o diaconato, servir, o serviço, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. 2 amém. Glória a Deus que 2 pessoas foram salvas hoje. 2 pessoas receberam a revelação. Glórias a Deus. Vai chegar para vocês. Eu vou ler de novo, porque a semente está sendo lançada, ó, no seu coração. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Esse é o caminho da promoção. Esse é o caminho da sua promoção em Cristo Jesus. Não é cargo neste mundo, é preeminência diante do Senhor. E muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. É assim, amados. Jesus está falando, quer ser líder? Seja servo, seja diácono. Quer ser o primeiro? Então seja o escravo. Que não tem vontade, que não tem direito a nada. Que não tem escolha. Que está no mais relé dos servos daquela casa. Tire a sua mente dessa posição natural. E veja-se na sua mente a sua posição espiritual do que Jesus está falando. Porque o que Jesus está falando é o seguinte: eu sou como aquele que serve. Aqui, em Lucas 22, 27. Quem é mais importante? O que está na mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está falando para mim e para você, irmão. Essa posição de servo de Cristo é igualzinho a Ele. Você está posicionado nele. É melhor estar posicionado nele ou um cargo? É melhor estar igualzinho ali no mesmo parâmetro de Cristo, ou você está num cargo, num pedestal, irmão? Você entendeu isso ou não? Jesus está chamando os seus discípulos para estar na mesma posição dele, não na posição de cargo. Na posição de Cristo, amado, ele é servo. Ele vai dar a vida até a morte e morte de cruz. Ele nos chama para uma posição superior, amado, que é mais do que ser um líder, do que ser um governante, do que ser um presidente de uma nação. É por isso que a nossa carne geme tanto, dói tanto, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa dos ciúmes, por causa das competições, por causa das comparações com outro ministério, com outra pessoa, com outro líder. É por isso que a nossa carne dói tanto. Porque ela quer competir, ela quer estar naquela posição, ela quer ser vista, a nossa carne. E Jesus está falando, saia dessa carne, venha para a posição que eu estou te chamando, venha para a posição de ser servo. Aleluia! Glória a Deus! É nessa posição que o papai quer, eu e você. Dói, irmão, eu sei que dói. Eu estou vendo na sua cara como está doído. Mas o bálsamo é você entender, meu irmão, que você vai estar na posição dele, na posição agradável do Pai. O meu filho se compraz, aquele que alegra o coração do Pai. Esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Querido, você não consegue na força do seu braço. Não. Nenhum de nós consegue. Mas Jesus já pagou o preço.
Ele já fez por mim e por você. Ele só quer a nossa fé, a nossa confiança de que Ele pode fazer. Ele quer que você entenda, deixa que o Espírito vai fazer em você. Deixa que a minha graça te capacita. Paulo, a minha graça te capacita. Paulo falou para Deus, Senhor, eu não aguento mais, tira esse Satanás da minha vida que está me esbofeteando. Paulo, a minha graça te basta. Quando você experimentar a graça de Deus, você vai ver que você consegue. Você vai ver que você é capaz. Amém, amado? Eu quero que você pegue isso pela fé, em nome de Jesus. Rompa com a sua vontade, rompa com a sua carnalidade, rompa com o orgulho, rompa com o ego, e deixa o Espírito trabalhar, deixa a boa obra que o Espírito começou na sua vida trabalhar. Aleluia! Em certa ocasião eu tive essa experiência da graça de Deus na minha vida. Eu estava numa situação, uma pessoa, no meu trabalho, era um opositor, não era um companheiro de trabalho, era um opositor, sabe, irmãos? E aquele opositor estava ali sentado, me xingando, falando tudo quanto era coisa. E eu estava tão cheio do Espírito Santo no meu trabalho, irmão, que eu nem percebia. Eu estava assim, ó, e ele me xingando, e eu em paz. Uma pessoa foi no balcão lá naquela noite e falou assim, nossa, você é muito calmo. Eu sou. Você tem uma paz. E era tão interessante que aquela pessoa, ela se estribuchava, ela queria vir para cima de mim, aí eu chegava nele e falava assim, fica em paz, fica tranquilo. Só fazia assim. Eu não gritava com ele, eu não brigava com ele, você entende? Ele estava lá se esperneando, e tu vai ver, eu vou te encontrar na rua, e vai acontecer isso, aquilo, outro. Eu falei, fique em paz. Bem assim. Aí ele quietava. Chegou a família dele, os familiares lá, a irmã mais velha, que ele muito respeitava, e ele está xingando a irmã, tudo. Ele falou, nunca fez isso comigo. Aí eu chegava perto dele, fique em paz, fique tranquilo. E ele aquietava. Quando a gente se submete ao Espírito Santo, o poder de Deus flui através de nós. E a gente deixa de ser nós mesmos, para ser Jesus operando através de nós. Então, quando Jesus está falando para Tiago e João, que eram os filhos do trovão, eram aqueles caras brabo, queria tocar fogo em Samaria. Tiago, João, vem cá. Seja servo. Não está satisfeito, não? Seja escravo. Você serve é pouco? Então seja escravo. Amém? Esse é o caminho da vitória, do triunfo. Amém? Eu sei que você gostaria de uma palavra que te deixasse mais alegre, sorridente. Mas essa palavra está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, 15 e diante, que é aquela tristeza que provoca crescimento. Ela vai provocar crescimento em você. Ela vai promover a sua vida. Amém? Você vai ver quando você se render ao Espírito Santo, como você vai crescer. Como você vai lidar com situações e aquilo não vai mais te incomodar, não vai mais te confrontar, porque você está selado. Amém? Porque você entendeu e você vai estar igual a Matrix, ó. Entendeu? A Matrix, a bala comendo e ele, ó. Nenhuma te pega. É desse jeito que você vai ficar. Entendeu? Vem as palavras. Matrix. Vamos colocar o título, Matrix. Brincadeira. Esse é o caminho, amém, irmãos? Sejam abençoados na prática dessa palavra.
Pai, eu te dou graças em nome de Jesus pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é a verdade, e a Tua palavra não volta vazia, e ela cumpre o que lhe apraz. Obrigado por essa igreja poderosa, essa igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, limpa pela Tua palavra. A cada culto, eles são limpos, lavados pela Tua palavra, porque a Tua palavra renova o nosso entendimento, e o Espírito traz a revelação da verdade. Obrigado, Pai, por esses servos do Senhor, coração de servos, Pai, servos fiéis, servos consagrados ao Senhor, servos, Pai, que estão numa posição de destaque no reino dos céus, diante de Deus, diante dos demônios. Eles veem esses servos, os lavados, os remidos pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, de vestes brancas, de vestes alvas, que vão subir e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia.